Obrigado a todos, bom dia. Satisfação enorme estar aqui com vocês, nesse clube seleto de amigos e pessoas da área da saúde, de suplementos alimentares e líderes desse mercado. Então, para mim é uma honra enorme estar dentro desse grupo, que assina, da mesma forma que eu assino durante toda a minha trajetória, prevenção como a melhor forma de tratamento. Eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, que eu quero fazer como fosse um bate-papo, apesar de vocês estarem distantes, levando 3 perguntas. E parece fácil, porque são 3 perguntas que vão levar a mesma resposta. Primeira pergunta é: qual é a insuficiência nutricional que afeta metade da população, quase nunca diagnosticada como tal e associada a inúmeras patologias, diferentes tipos de câncer, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, doenças neurocomportamentais como depressão, fibromialgia, osteoporose, doenças autoimunes diversas, como esclerose múltipla e diabetes tipo 1. A segunda pergunta: qual vitamina está quase totalmente ausente do nosso suprimento alimentar? E a terceira pergunta: qual vitamina é a causa oculta de tanto sofrimento e é tão fácil de tratar, pessoal? Essas 3 perguntas, elas me lembram, há algum tempo, uma conversa que eu tive com esse cara. Esse cara e o grupo de executivos que estavam numa grande empresa farmacêutica e resolveram criar uma outra empresa irmã em suplementos alimentares. Eu estou falando do Jairo, estou falando de cerca de 10 anos atrás. E ele me perguntou na época: Fábio, esse produto que você está contando aqui para a gente, está falando que usa nos seus pacientes, usa quase em todos os pacientes, porque acha que é super importante ser usado. Será que isso ele vai continuar no mercado? Será que as pessoas vão acreditar em tudo isso e todas essas ações? Na época eu falei para o Jairo o seguinte: Jairo, você não vai perguntar para o mágico se ele gosta de magia, né? Então, assim, eu estou falando de vitamina D, tá? Que é o motivo da nossa palestra aqui. E a vitamina D, eu espero que os senhores entendam nessa palestra de uma vez por todas que ela é muito além de uma vitamina. Nós estamos falando, possivelmente, do mais antigo dos hormônios. E por isso eu vou voltar muito, mas muito tempo atrás. Nós estamos voltando para cerca de 750 milhões de anos, aonde nesse mar chamado Mar de Sargasso, ou Mar Sargasso, que é no meio do Atlântico, não tem nada cercando ali, nenhuma margem de terra cercando. Esse fitoplâncton que até hoje produz ergosterol e que, sob a influência da luz solar, transforma em vitamina D2, nesse caso, talvez mostrasse para a gente a existência do mais antigo de todos os hormônios. Eu estou falando da vitamina D. E a vitamina D, apesar da gente não ter ideia do que fazia nesse fitoplâncton, a gente tem ideia suficiente hoje do que ela é capaz de fazer no ser humano. Então nós vamos começar com essa imagem, né? Esse gráfico muito simples, que é para contar para vocês como é que funciona esse sistema endócrino D. O sistema endócrino da vitamina D. Bom, basta você receber um pouco de sol na tua pele e o colesterol que tem nela, especificamente o 7-dehidrocolesterol, ele vai formar o colecalciferol, ou a vitamina D3. Daqui a pouco eu vou um pouquinho mais a fundo nesse processo. Também é chamado de calciol. Aí, essa substância ela viaja até o fígado e no fígado sofre um processo químico, transforma em 25-OHD e do fígado sai para o rim e vai transformar um 25-OHD, que é a substância ativa. Bom, a gente pode deixar isso de uma forma bem simples, que muitas vezes é assim que é ensinado até para os profissionais de saúde. Isso também pode vir através da dieta, né? Através de vitamina D3 ou vitamina D2, vindo através de alimentos ou de suplementos. Só que a gente pode tornar essa história muito mais complexa, tá? E aí você olha esse gráfico e fica assustado. Mas é isso que é a diferença entre eu entender uma coisa que ela apenas funciona ou entender que a coisa vai funcionar de uma forma ótima. E é isso que eu venho fazendo nessas 2 décadas que eu pratico medicina funcional, medicina integrativa, no meu dia a dia de trabalho. O nosso objetivo maior é buscar otimização de saúde, sempre promoção de saúde, mas sem esquecer
de buscar performance, performance física, performance mental e a expansão de consciência. Vamos começar esse bate-papo falando como é que está esse universo em relação a quem mais nos traz amor quando a gente chega em casa e olha, nossos filhos, nossas crianças. Como as crianças estão? 70% das crianças não têm vitamina D suficiente. Isso é o que um trabalho da Pediatrics de 2009 já mostrou. Se a gente pegar os dados americanos, nós temos 7,6 milhões de crianças, 9% são deficientes. Daqui a pouco eu conto para vocês como que é essa classificação de ser deficiente, insuficiente ou suficiente. Vamos guardar esses números. 50,8 milhões de crianças são insuficientes, 61%. Então, como eu disse no slide anterior, 70% não tem vitamina D suficiente. E como vocês vão ver durante toda a apresentação, essas crianças que estão lá parecendo indefesas, inocentes, vão ser obesos, vão ser hipertensos, vão ser diabéticos, vão ter problemas cardíacos, vão ter cânceres. Por quê? Porque eu sei da conexão dessa vitamina D deficiente e insuficiente com essas doenças futuras. O ponto principal e uma das imagens, uma das mensagens, principais dessa aula é isso, é regulação celular, regulação genética que pode ser feita com essa substância, com a vitamina D, com esse hormônio D. Regula crescimento e proliferação celular de um lado, modula a diferenciação celular do outro. Ora, se você é profissional de saúde, você está me ouvindo aqui, eu estou falando que de um lado regula o crescimento e proliferação, do outro modula a diferenciação, você está falando, Fábio, possivelmente isso está inibindo o câncer. E é isso que muitos estudos vêm mostrando. Ela atua em estações de acoplamento celular. Esse nome bonito para dizer para vocês que existe uma ação da vitamina D com o seu receptor, levando uma transcrição de mensagem que vai modificar os nossos genes. 200 genes são controlados direta ou indiretamente por essa vitamina. É assim que ela controla tantas funções, funções diferentes, modulando inflamação, modulando humor, aliviando dores, construindo ossos, mudando as nossas vidas. Eu vou para a tela maior aqui agora, que eu queria mergulhar um pouco mais a fundo com vocês, para contar para vocês um pouquinho do que acontece se eu for ter esse olhar funcional. Então veja a importância do sol lá em cima, né? Na verdade, o tratamento de luz está cada vez mais importante. Se a gente for colocar light therapy, tudo que traz de benefício para a nossa saúde, eu fico falando um dia inteiro para vocês. Mas vamos falar dessa irradiação solar que é tão importante e está de graça, né, pessoal? Você recebe a radiação solar na tua pele, o 7-deidrocolesterol forma a pré-vitamina D. E a pré-vitamina D que está lá na tua pele, numa camada superficial e um pouquinho mais aprofundada, você já tem uma ação de calor que modifica a molécula. É um processo de isomerização formando a vitamina D. Também tenho a vitamina D podendo vir de fontes alimentares, como eu falei para vocês, tanto dos vegetais quanto dos animais, mais dos animais. E essa vitamina D, através do quilomicron, ela incorpora no quilomicron, cai na tua circulação linfática, cai nos vasos venosos e viaja até as gorduras. E aí na gordura você faz um depósito. Muita vitamina D fica depositada em gordura. Por isso que a gente tem um pouquinho de problema nos obesos. Essa vitamina D, em seguida ela viaja pela circulação junto com uma proteína de acoplamento e ela chega no fígado, onde ela vai sofrer o primeiro processo de hidroxilação. É a 25-hidroxilase transforma em 25-HD. Por que 25? Porque é no carbono 25. 25-HD viaja então para os rins e nos rins sofre ação do segundo processo de hidroxilação, pela 1-hidroxilase. E aí vai formar a 1,25-OHD. Esse é o hormônio ativo, porém, como eu vou dizer para vocês, o 25-OHD é o que está em maior volume, e é ele que a gente deve mensurar. Essa reação, em que do fígado vai até os rins, ele sofre uma função direta, um feedback de fósforo, de cálcio, de fatores de crescimento, como o fator de crescimento de fibroblastos e de outros fatores, fazendo um feedback positivo e negativo nessa história para a formação dessa substância, o 1,25-HD. O que você formou
você vai utilizar nesses outros processos que eu já conto para vocês. Agora, se ele estiver em excesso, ele vai vir por essa via, vai ser formado, então, a 24-hidroxilase, ela vai quebrar a 1,25-HD, forma o ácido calcitróico, que vai para a bile e é excretado do seu organismo. Agora, a 1,25-HD, ela vai agir no intestino através dos canais de cálcio epiteliais e vai fazer uma absorção no intestino delgado de cálcio, vai agir na paratireoide, fazendo uma inibição do PTH, que é talvez seja um dos eixos mais importantes do nosso organismo, se não for o mais importante, o da vitamina D, PTH e cálcio. Também age nos ossos, num estímulo desse receptor ativador de NF-kappa-beta, que existe nos osteoblastos, né, células formadoras de osso, você tem um acoplamento ali que faz com que haja uma maturação em pré-osteoclastos, e os osteoclastos, que são células que comem o osso, ele começa a tirar cálcio do osso e joga para a tua circulação. Tudo isso depende do estado que você está. Só queria dizer mais uma coisa para vocês. Nessa fase superior, a pré-vitamina D, quando ela é formada, ela pode também ser formado produtos inativos a partir dela. Por que esses produtos inativos a partir dela? Para você não ter uma intoxicação por vitamina D quando você recebe muito sol, né? Imagina lá na Bahia, Fortaleza, Rio de Janeiro, você está na praia, 40 graus, todo mundo morre intoxicado. Não, ninguém morre intoxicado por vitamina D recebendo sol. Sol, então, é muito importante, como eu disse para vocês. E se você tomar um pouquinho de sol, e esse pouquinho é para você deixar a tua pele discretamente eritemática, eritematosa, é o que é chamado de uma medida de eritema em derme, você está liberando algo aproximado ao que se você fosse ingerir entre 10 mil e 25 mil unidades de vitamina D. Fábio, isso é fantástico. Isso é fantástico mesmo. Desde que não houvesse isso, né? A Organização Mundial de Saúde olha para um índex de raios ultravioleta. E você está liberado para usar para estar livre no sol com índex 1, 2. 8, 9, 10, muito alto, foge do sol. E de 3 a 7, usa boné, usa manga comprida, usa protetor solar, porque senão você vai ter mais câncer de pele. E olha o Brasil lá no meio, né? A faixa do Equador, você tem muito índex UV elevado. Assim como, por exemplo, na Austrália, que traz muitos artigos científicos e a gente se baseia muito nos artigos australianos para falar sobre isso. Tanto é que tem um gráfico aqui da Austrália, num determinado dia, mostrando um índex 9. Isso é monitorado continuamente para dizer para as populações, olha, você está mais em risco ou menos risco de câncer de pele. Olha que uma professora, chefe de fisiologia de um grande instituto lá em Sydney, ela fala, será que nós podemos produzir vitamina D quando o índex UV for inferior a 3? E ela acredita que não. Quando esse UVB ele é baixo, quando você tem comprimentos de onda inadequados, e aqui eu digo, o comprimento de onda tem que ser entre 280 a 320 nanômetros, preferencialmente perto de 300, né? 295, 297 parece ser o comprimento ouro, você forma a vitamina D. Caso contrário, você não forma. E agora, pessoal, esse paradoxo que se forma. O aviso para proteção solar acende quando o índex está acima de 3. Mas você não produz vitamina D quando o índex está abaixo de 3. O paradoxo está aí. O VB que você precisa para sintetizar a vitamina D é o mesmo que te traz tantos danos com exposição solar prolongada. Como eu vou fazer com isso? E olha outro dilema, né? É bem um dilema aí, lembrando da vitamina D. O protetor solar acima do fator 8, ele já está bloqueando mais de 90% da tua produção de vitamina D. E quem usa hoje fator de proteção 8? Ninguém, né? Acho que você nem vê esse fator mais. Vai usar sempre acima de 15, 30, 50. Você está bloqueando toda a produção de vitamina D. Vamos complicar um pouco mais essa história? Latitude. No hemisfério norte, quanto mais altos estão esses países, menor a produção de vitamina D durante várias fases do ano e pior ainda no inverno. Parece que o cutoff para isso é 37 graus de latitude. Olha só o que acontece com grande parte dos Estados Unidos. Imagina então lá no Canadá. No inverno você tem pouquíssima produção, se é que você tem alguma produção. E o que chama atenção é que no nosso dia a dia aqui, nós vemos
apesar de ser um país tropical e com grande incidência de raios solares, nós temos visto cada vez mais pacientes com índices baixos de vitamina D. Quando Tom Hanks, no Apollo 13, falou "Houston, we have a problem", todo mundo no filme está achando, puxa, tá com um problema sério ali na nave deles, né? Talvez Houston tenha um problema muito maior, e é o que mostram os estudos. Houston tem muitos estudos que mostram essa carência e traz essas populações como as populações mais carentes. Os negros, por causa da pigmentação escura da pele, têm uma capacidade muito menor de fazer vitamina D, principalmente quando o nível de pigmentação é nível 5 ou 6. Quanto mais escuros, mais dificuldade terá para fazer a vitamina D. Os idosos, um indivíduo de 70 anos faz perto de 20% da vitamina D que um jovem de 20 anos faz. Os lactentes, eles são absolutamente dependentes daquele banhinho de sol que a mãe ou o pai vão levar e dependem do leite materno, que é pobre em vitamina D. Tem, mas é pobre. Os obesos, eles têm uma chance de acumular muita vitamina D nesse tecido adiposo. Exposição solar é limitada. Essa exposição solar limitada, com o trabalho indoor, imagina agora, com o fique em casa, com a pandemia, todo mundo escondido, todo mundo debaixo da cama com medo de tudo. A vitamina D vai ser cada vez menos produzida, mas antes da pandemia mesmo, shopping center ou dentro do quarto, teu filho jogando game o dia inteiro. As vestes religiosas, principalmente algumas religiões em que as mulheres estão completamente cobertas, a produção de vitamina D ela está muito afetada. O Holic, que na minha opinião é o maior nome mundial em vitamina D, ele traz outros dois detalhes importantes. O primeiro é cirurgia bariátrica. Altera a tua ingestão, altera a tua absorção, expolia as reservas do teu organismo de vitamina D. O Holic ainda fala o seguinte: em um mundo cheio de doentes, com as pessoas usando cada vez mais remédios, a hipovitaminose está como um dos efeitos colaterais. A hipovitaminose D, corticoides, anticonvulsivantes, antirretrovirais e vários outros medicamentos podem levar a esse problema na absorção da vitamina D. Então vejam os senhores, vamos pensar, puxa, se eu estou dizendo que eu tenho todo esse conflito e o sol, todas essas populações limitadas, vamos atacar de alimentos aqui. Vamos tentar entender quais alimentos eu devo ingerir e se eu tenho que ingerir em maior quantidade. Veja, são bons alimentos. Eu estou falando de peixes, principalmente os peixes frescos, né? Peixes selvagens, estou falando de cogumelos, mas eu estou falando de alguns alimentos que, apesar de bons, eles às vezes são escassos, como por exemplo, quem de vocês aí do outro lado comeu um salmão fresco selvagem, tá? Ou quem de vocês faz no dia a dia uso de grandes quantidades de óleo de fígado de bacalhau? Possivelmente não. Então, as recomendações, por serem baixas, poucas fontes e baixa em quantidade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, ela diz o seguinte: fontes escassas. Os seres humanos dependem da produção cutânea catalisada pelos raios UVB. Ué, pessoal, eu falei agora há pouco para vocês de toda a dificuldade na produção por causa do raio UVB baixo que a gente teria que pegar. Estou falando para vocês também do problema na alimentação. Se eu tenho um problema na alimentação, se eu tenho um problema na irradiação solar, talvez fique evidente aqui que eu estou falando de algo que precisa ser suplementado. Vou falar um pouquinho sobre as doses diárias recomendadas. Vão ter algumas distócias aqui. Então, por exemplo, sociedades mais clássicas ou visões mais clássicas e, de repente, visões um pouco mais fora da caixa. Aqui eu fiz questão de trazer essa imagem para vocês, porque o Instituto de Medicina americano, ele antes eram doses muito baixas que ele recomendava diária. Hoje já são doses um pouquinho maiores, mas que as doses máximas não superam 4.000 unidades por dia nas mais diversas faixas etárias. Agora o Holic, que é o grande nome da Universidade de Boston, e é um cara que tem centenas de artigos publicados em vitamina D sobre tudo, ele é bem mais flexível com isso. E ele fala assim, em doses diárias de perto de 2.000 unidades para grande parte das pessoas, podendo chegar, se necessário, a 10.000 unidades por dia. A recomendação da SBEM diz para você medir através do 25-OHD, como eu mostrei naquela imagem ao lado para vocês. A ideia é mensurar 25-hidroxivitamina D simplesmente porque é a que é mais presente no seu organismo. Mas não só isso.
eu gostaria de dizer para vocês que muitas vezes, se eu for medir a variante ativa, que é o 1,25-OHD, que é o calcitriol, eu vou ter mais problemas. Por quê? Porque ele depende do metabolismo de cálcio. Se o teu cálcio ionizado estiver baixo, como é mostrado nessa figura, você vai ter uma atuação em paratormônio, na paratireoide, e você vai fazer com que secrete mais paratormônio. E se secreta mais paratormônio para quê? Para que o paratormônio vá lá no tecido renal e ele faça, nos túbulos distais, uma maior reabsorção de cálcio. Ele vai lá no intestino delgado e faz uma maior absorção de cálcio também. E ele vai nos teus ossos e faz com que os teus ossos desprendam mais cálcio. Com isso, eu aumento mais cálcio para a tua circulação. Mas ora, se eu tiver uma alteração no meu metabolismo de cálcio, o que vai acontecer? Pode ser que eu tenha um falseamento dos níveis dessa vitamina D ativa, que é o calcitriol. Portanto, a ideia é medir o calcidiol, que é a 25-OHD. Eu queria dar uma dica clínica importante para vocês. Os níveis séricos de PTH, se eles estiverem acima de 30, pessoal, pode ser que isso seja indicativo de uma deficiência biológica da vitamina D. Mesmo quando os níveis de 25-HD eles estiverem limítrofes. Então não é só olhar um ponto da história. Isso que é visão funcional e integrativa. É olhar o todo, é olhar o 360. Por outro lado, se os níveis de 25-HD são limítrofes baixos, ou mesmo ligeiramente abaixo, mas você tiver um PTH inferior a 30, possivelmente o teu paciente não precisa de vitamina D, ou se precisa de pouca. Então é o olhar integrado, é o olhar funcional. Quais níveis que eu desejo para o meu paciente, quais níveis que eu temo? De novo, o Instituto de Medicina americano, ele é mais rígido com alguns números e acho que pouco flexível, perto do que a gente vê dos trabalhos que vem demonstrando, como eu mostrei lá atrás, sobre o trabalho daquelas crianças. A Sociedade Americana de Endócrino, que segue mais ou menos o ritmo das nossas sociedades aqui no Brasil, traz que a suficiência é acima de 30 nanogramos por ml. Entre 20 e 30 eu vou chamar de insuficiência. E abaixo de 20 eu vou chamar de deficiência. Lembrando para vocês que a gente avalia por nanogramo por ml, mas quem de vocês estiver acostumado por milimol por litro, basta multiplicar por 2,5, tá? É quase isso. 2,5 vai dar um número ideal em milimols por litro. O que a SBEM fala em relação a esses níveis? Ela também trabalha 30 nanogramas por ml, mas ela diz o seguinte, principalmente nas populações de maior risco, pois esses são os que vão ter maiores benefícios em trabalhar a vitamina D e se refere muito às condições osteometabólicas e redução de quedas. Pessoal, eu não quero só olhar condição osteometabólica e redução de queda nos meus pacientes. Mas esses grupos são considerados os grupos de risco maior, óbvio, os mais velhos, os gestantes, os lactantes, os diabéticos, doenças crônicas de uma forma geral, indivíduos que eu já sei que têm câncer, que têm sarcopenia. Mas eu estou olhando aqui mais uma história de tratamento, não estou olhando muita prevenção. O que realmente são os níveis ótimos em saúde? Eu vou discutir isso com vocês. E será que, Fábio, você acha que a gente tem que personalizar isso? Ou deve olhar como um guideline geral, se está acima de 30, se está entre 20 e 30? Eu acho que a gente tem que personalizar, tanto é que eu dei aquela dica importante para vocês, falando do PTH e da vitamina D. O que nós buscamos aqui são níveis ótimos. Essa, pelo menos, é a visão funcional e integrativa. E que nível ótimo é esse? Talvez entre 30 e 60. Tem algumas academias que têm falado de 35, 60, como mostra nesse gráfico, ou até 40 a 70. O Instituto Funcional de Medicina, que eu faço parte, também fala isso. Quanto o corpo, na verdade, precisa de vitamina D para proteger você de doenças? Eu acho que essa é a pergunta mais importante da história. Isso quem vai responder não sou eu, é esse gráfico do Garland. O Garland também é um grande epidemiologista, um cara da Johns Hopkins, que ele fez uma coletânea de estudos científicos aqui, e aqui tem JAMA, tem Lancet, tem revistas renomadas em câncer, em geriatria, em metabolismo, em endócrino, em cardio, enfim, doenças autoimunes. O que ele mostra é que se eu tiver acima de 20 nanogramas por ml, em azul está marcando ali, eu vou estar prevenindo você de raquitismo ou de outras doenças osteometabólicas, como eu comentei há pouco ali.
Agora, se eu quiser realmente olhar para doenças crônicas não transmissíveis, estou falando de cânceres, eu estou falando de doenças cardiovasculares, eu estou falando de demências, estou falando de doenças autoimunes, eu vou ter que jogar no índice acima, em laranja, 40 a 60 nanogramas por ml, e eu confesso para vocês que é mais ou menos isso que é aonde é o meu alvo no dia a dia do tratamento dos pacientes. Quais doenças você está falando, Fábio? Olha, eu vou ficar o dia inteiro falando para você aqui quantos problemas eu tenho além de raquitismo. As doenças oncológicas, vários tipos de câncer, mas principalmente mama, cólon, próstata, ovário, doenças cardiovasculares diversas, respiratórias, metabólicas, músculo-esqueléticas, reumáticas, autoimunes, neurológicas, psiquiátricas, gastroenterológicas, infecciosas, enfim. Esse é um produto que ele é extremamente importante para tratamento e para prevenção. Como eu disse lá atrás, prevenção é a melhor forma de fazer tratamento. De um lado, eu mostrei para os senhores até agora todas as dificuldades que nós temos por vias naturais para formar a vitamina D de uma forma adequada no nosso organismo. Seja porque nós temos todos os problemas de onde você mora, a cor da sua pele, se você é magro ou gordo, se você está no inverno ou no verão, seja porque você toma um remédio, seja porque você tem uma má absorção, você já tem um problema gástrico de base. E do outro lado, eu mostrei que essas doenças elas te acometem de uma forma universal. É do fio de cabelo ao dedo do pé. É difícil imaginar um tecido ou uma célula que não sofra. Por quê? Porque a vitamina D ela é onipresente. A vitamina D e os receptores de vitamina D, eles estão em todos, eu vou repetir para vocês, em todos os tecidos, em todas as células do nosso organismo. É claro que alguns setores, eles têm uma maior expressão dos receptores de vitamina D, como por exemplo nos teus ossos, isso a gente sabe há muito tempo, mas nos teus rins, na paratireoide, no intestino, para quê, pessoal? Para facilitar todo esse metabolismo do cálcio que a gente discutiu até agora. Essa engrenagem molecular ela tem que ser respeitada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser valorizada. Não é apenas eu achar o nível de vitamina D está um pouco mais baixo, então eu vou dar a vitamina D para o meu paciente. Você tem que entender o que você está fazendo. Eu estou usando isso como um remédio muitas vezes para o meu paciente. E eu tenho que entender desde a beleza que essa radiação solar é capaz de fazer no nosso corpo. Eu também ficaria um dia inteiro conversando com vocês só sobre produtos que sofrem influência do sol, como a vitamina D, a vitamina A, como a tiamina, como niacina, como ácido fólico, todos eles têm uma influência muito grande disso. A importância da dieta, a importância dos minerais que eles podem fazer feedbacks, como cálcio, fósforo, a importância do sistema de detoxificação do nosso corpo, principalmente citocromo P450, que sem ele eu não vou fazer o processo de hidroxilação 25, de hidroxilação 1 e a formação do calcidiol, do calcitriol, a importância da expressão do receptor. E tudo isso, em verde do lado inferior ali, vocês veem que eu estou falando de uma ação endócrina para remodelação de cálcio, para mineralização do teu organismo. Mas em rosa, eu tenho outras ações que talvez sejam as mais importantes e eu quero passar o resto da aula falando um pouquinho disso também. Aliás, bastante disso. Imunorregulação, defesa antimicrobiana, detoxificação xenobiótica, modulação anti-inflamatória, ações diversas. Esse artigo de um jornal clássico de ortopedia e trauma, ele mostra o quê? Ele mostra, de um lado, toda essa parte da reabsorção do cálcio, da absorção do cálcio, da atuação de osteoclastos, de osteoblastos, essa ativação que vai, se você precisa de mais cálcio ou se você precisa de menos cálcio, vai criar uma hormese do teu organismo. Mas do outro lado já começa a valorizar ações em tecidos alvos para câncer, como as mamas, o cólon, a próstata, levando a uma inibição de angiogênese, levando a uma indução de apoptose. Atuação renal, modulando a produção de renino, que vai ser tão importante para a hipertensão e para a doença cardíaca, atuando no nosso sistema imune, na modulação principalmente das imunoglobulinas e das citocinas. Vamos falar um pouquinho ainda de osso e músculo, né? Porque às vezes a gente separa uma coisa da outra, mas é um complexo, pessoal. Se a vitamina D está fazendo um efeito no músculo, eu posso, através da miostatina, do IGF-1, por exemplo, levar um possível efeito na massa dos ossos. E se eu tiver
uma ação em cima dos ossos, pela osteocalcina, por exemplo, pelo fator de crescimento de fibroblastos 23, eu posso levar a uma ação nos músculos. Isso é tão importante para quê? Não só para o atleta de um lado, mas para o sarcopênico do outro. Para aquele senhor que está perdendo, ou a senhora que está perdendo massa muscular e está perdendo músculo. E osso, desculpa. Então, esse eixo é muito importante. De novo, é uma visão 360. Essa imagem eu acho fantástica, porque ela mostra o seguinte. Vamos lá. Os menores níveis de vitamina D. Bom, eu estou numa tragédia na saúde do paciente, mas se eu começo a aumentar, eu vou ter sim um benefício osteometabólico. Mas se eu quiser efeitos extraesqueléticos, pessoal, sobe esse nível. Vamos otimizar. Vamos fazer o seu corpo funcionar de forma ótima. Sempre lembrando, com consciência, pelo risco de toxicidade. Lembrando que lá atrás, sociedades clássicas temem níveis acima de 50, como o Instituto de Medicina Americano, mas já a Sociedade de Endocrinologia Americana já traz 100, 150. E eu confesso para vocês que a gente vê paciente no dia a dia do consultório muito bem com níveis elevados, sem apresentar grandes efeitos colaterais. Mas a gente tem que ter consciência, preciso desses níveis elevados? Possíveis vias de prevenção e reversão. Outro daqueles trabalhos científicos que quando vem, a gente tem quase um orgasmo aqui, né? New England Journal of Medicine 2019, de um lado câncer, do outro doença cardíaca, com prevenção. Todos os mecanismos moleculares, os sítios genéticos de atuação para inibir proliferação celular, para inibir angiogênese, para modular a inflamação, para inibir o crescimento do teu endotélio, uma proliferação daquele endotélio, uma calcificação vascular, para regular a tua pressão arterial, para regular o metabolismo de glicose. Pessoal, isso é vida. Isso é controle da vida. Vários trabalhos mostram essa relação inversa dos níveis de vitamina D com a incidência de câncer não epitelial. Que quanto mais sol você tem, mais câncer epitelial você tem. Mas quanto menos sol você tem, mais câncer de outras origens você tem. 25 HD maior que 30, uma redução de 50% no risco de câncer coloretal. 25 HD maior que 20, redução de 50% no câncer de próstata, pessoal. Esse trabalho mostra exatamente o que eu falei. Irradiação solar. Quanto mais irradiação solar, menos todos os outros cânceres, não melanoma e não epitelial. Todos os outros cânceres têm incidência menor. São reconhecidos 291 genes nesse trabalho científico, ele mostra isso com expressão que pode ser diminuída ou aumentada após 2 meses apenas de suplementação. E aqui, eu estou falando sobre genes que mexem com a resposta de reparo do teu DNA, que mexem com a capacidade de induzir a apoptose, que mexe com a tua resposta imune, que mexe com o teu ciclo circadiano. O ciclo circadiano, onde o sol é tão importante, ou é o mestre dessa história, tem nesses níveis de vitamina D uma expressão absolutamente importante para dizer: aqui é dia, aqui é noite, as atividades que você tem que fazer para o seu organismo estar mais controlado. É o que a gente chama de cronobiologia. Tem ação direta em alguns genes que controlam isso, como o clock e como o bimal. E isso pode te dar mais vida. Os níveis de vitamina D, nesse trabalho apresentado no Diabetes Care, mostra que eles podem levar, quanto mais alta a tua vitamina D, num follow-up de quase 8 anos, mais de 1.800 pacientes, você tem uma maior mortalidade, não só cardiovascular, como total, nos menores índices de vitamina D, e isso vai mudando progressivamente à medida que a vitamina D vai subindo. Quando eu pego indivíduos hipertensos e acompanho durante 10 anos, perguntando qual que é a sobrevida desses caras, e boto vitamina D na história, eu percebo que a tua vitamina D mais alta é a que te dá mais sobrevida, num estudo apresentado pela aterosclerose em 2016. Então, uma resposta, né, que eu posso trazer para vocês. Fábio, vitamina D, doença coronária, que é o que mais mata no mundo. Não tem nada que mata mais do que doença coronária, do que infarto. Esse estudo avaliou angiotomografia e score de cálcio. E eles viram o quê? Maiores os níveis de vitamina D, menor estenose, menor cálcio. E aqui, um outro porém, eu queria dar umas 10 aulas diferentes aqui. Mas a gente teria que conversar sobre a irmandade
né, que é quase gemelar aqui, da vitamina D com a vitamina K, nessa história especificamente. Olha, eu sou cardiologista de base, como eu fui apresentado aqui no início. A cardiologia, desde sempre procurou uma polipílula, aquela que pudesse resolver tudo. Aquela que pudesse resolver hipertensão arterial, doença coronária, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca. Eu convido vocês a voltarem 10 anos atrás para ver esse artigo que mostra a vitamina D como tal. Eu tenho algo que pode melhorar minha função endotelial de um lado, que pode modular o sistema renina-angiotensina do outro, que pode trabalhar em peptídeo atrial natriurético, regulando a sua secreção e trabalhando contratilidade cardíaca, e que pode trabalhar também modulando inflamação, modulando questões de vasodilatação. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de hipertensão arterial, de doença coronária e periférica, de insuficiência cardíaca, tudo numa mesma história, sem contar todas as outras coisas que eu já falei e vou falar nos próximos minutos. Doenças autoimunes, né? A que mais salta aos olhos quando a gente fala vitamina D é a esclerose múltipla. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos um grande cientista, né? O Cícero Galli Coimbra. Ele é um cara que trouxe muitos índices já sobre mais vitamina D, menos esclerose múltipla. E é o que esse artigo de 2010 traz. Uma incidência menor de vitamina D e um risco de recaída menor na esclerose múltipla quando você tem índices mais elevados. Esse outro estudo, que eu acho ele muito ético e um estudo muito bonito, ele mostra o quê? Avaliação através de imagem. Então eles usaram ressonância magnética num dos maiores estudos prospectivos do mundo, que é o EPIC. E eles trouxeram o quê? O maior quintil de vitamina D é onde eu tenho as menores lesões de esclerose múltipla e as menores recaídas. Neurocomportamento, então, dá um capítulo extenso. Eu trouxe uma imagem para vocês, um trabalho pelo tempo que a gente tem limitado. Eu trouxe para o que mais está afligindo todo mundo, principalmente nos tempos de hoje, que é a depressão. Isso é uma meta-análise de Cambridge. E nessa meta-análise foi claro, mais vitamina D, menos depressão eu vou ter. Importância fundamental também em doenças como esquizofrenia, onde existe uma grande dificuldade em tratamento. Aqui agora, nessa parte final da aula, eu tenho um pouquinho mais de 10 minutos com vocês. Talvez até valha a pena eu me deslocar de novo aqui e trazer para vocês essa tela. Gravem essa imagem aqui. Se você tiver 25HD maior que 30 nanogramas por ml, você vai ter várias ações e eu vou focar um pouco mais no sistema imune agora. Daqui para frente a gente vai falar de imunidade. Eu vou ter, se esses níveis forem mais elevados, lá em cima quando você vê TLR, o Toll-like Receptor, eu vou ter uma maior expressão de Toll-like Receptor na conexão com o agente que está atacando o teu corpo, nesse caso é tuberculose, mas podia ser coronavírus, por exemplo. Eu vou ter uma expressão maior desse receptor e eu vou ter uma expressão maior de 1-hidroxilase. Então eu tenho maior expressão de receptor de vitamina D e maior expressão de 1-hidroxilase. O que eu quero dizer para vocês? Eu tenho maior formação local de 1,25-HD, sem precisar ir para o rim. E isso vai ter duas ações. Vai aumentar esse CD, que é a catelicedina. E a catelicedina é um produto que pode atacar diretamente esse agente infeccioso. E a segunda ação é fazendo uma modulação, uma imunomodulação em sistema imune inato, que é uma coisa que a gente fala tanto nesse momento de pandemia. Você pode fazer uma modulação de citocinas e você pode fazer uma modulação de imunoglobulinas. Eu estou falando aqui de linfócito T e linfócito B. Com isso, eu aumento a minha resposta imune inata. Eu não estou falando de adquirida, eu não estou falando de vacina. Eu estou falando que, se o indivíduo estiver bem preparado, ele terá menos doenças infecciosas. Aproveitando a imagem, nessa produção local que eu disse para vocês, que eu vou explorar um pouquinho, a 25HD acima de 30, você tem em outras regiões, como por exemplo, tecido mamário, cólon, próstata, você tem uma ação direta em genes, como P21, P27, que vão levar à regulação do tumor. Quando a gente fala em paratireoide, você pode ter também uma ação local, onde 1,25HD vai inibir o PTH. Por que tão importante o local, Fábio? Porque
Se eu tiver um 25AD local, ele acabou a ação dele, o teu corpo expressa a 24-hidroxilase e você elimina esse resto de vitamina D na forma de ácido calcitróico. Então você não tem intoxicação. Tá? Então isso aqui é importante. E um último ponto, né, quando eu tenho ela circulante, ela vai agir nos rins, atuando na inibição de renina, na verdade, de uma regulação daquele sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que é super importante para doenças cardiometabólicas, e atua também em pâncreas, estimulando a secreção de insulina. Será que deu para ver o quão importante que é essa vitamina no controle metabólico? Esse hormônio no controle metabólico? É fundamental isso para toda a nossa vida. Nessa outra imagem, só grifando um pouco o que eu falei previamente. Em azul, eu tenho o sistema clássico de formação. Passa pelo fígado, passa pelo rim, cai na circulação. Do lado à direita, em verde, eu tenho o sistema local. Eu formo localmente. Então, para monócitos, para macrófagos, eu aumento o meu sistema imune inato, aumento a resposta infecciosa, eu faço maior regulação imune, eu aumento a minha tolerância imunológica. Por isso que vocês vão ver tantos trabalhos a respeito de vitamina D com as gripes, com os resfriados, com influenza. Esquece o coronavírus por enquanto. Tem 1 quilo de trabalho que mostra que no inverno, principalmente nos países do hemisfério norte, se você não tiver vitamina D adequada, você vai gripar pra caramba. Olha o que mostra lá, no inverno, winter. A barra em laranja é placebo. Os caras que têm não estão usando nada. Agora, em azulzinho, as pessoas estão usando só 800 unidades por dia. E já inibiram gripe. Por que seria diferente com coronavírus? Por que seria diferente com qualquer um desses vírus? Eu estou falando de influenza aqui. Esse outro estudo ele mostra o quê? O tempo que demorou para esses indivíduos ficarem gripados, o tempo que demorou para eles pegarem infecções respiratórias, mais vitamina D, demora mais. Então, primeiro lugar, diminui a incidência. Segundo lugar, demora para pegar. E terceiro lugar, diminui a gravidade. Acho que eu consegui convencer vocês, né? Vamos falar do Covid? Já que tem tanta polêmica de vitamina D e Covid, eu acho que chegou a hora da gente falar algumas verdades aqui. E nesses 7 minutos finais, eu pretendo falar essas verdades. Esse estudo espanhol, com 200 pacientes positivos para coronavírus, eles tiveram 80% desses pacientes, 80%, talvez um pouquinho mais ali, eles estavam deficientes, menos que 20%. Se eu for colocar os caras que eram Covid positivo e que foram dosados, coletou vitamina D para saber, e pega um grupo controle, o grupo controle está aí, está em cinza, não está mentindo. Se eu pegar insuficiência, quer dizer, abaixo de 30, eu tenho mais de 90%, pessoal. Então, eles encontraram uma relação bem clara de vitamina D baixa, maior incidência de coronavírus. Você fala, mas talvez não tenha uma força tão grande essa revista, né? Que tal a gente colocar a Nature? Será que tem uma revista que é mais forte do que a Nature? Esse outro estudo mostrou o seguinte, também, indivíduos coronavírus positivo. Vamos entender se eles são sintomáticos ou se eles são assintomáticos? E se eles são sintomáticos, a gravidade? Então, no gráfico acima, eu tenho indivíduos que foram sintomáticos leves ou assintomáticos. Olha só, em verde, eles têm níveis normais de vitamina D. E embaixo, eu tenho os pacientes graves, e que muitos deles precisaram de assistência ventilatória, precisaram de UTI. E os indivíduos tinham vitamina D mais baixa. É essa a mensagem desse estudo. E que tal o estudo do Hollick, que eu falei que, para mim, ele é o papa desse segmento da vitamina D. Não tem ninguém melhor do que o Hollick para contar para a gente, nesse estudo, 50 estados americanos, 190 mil pessoas que foram monitoradas nesses estados, independente de onde eles estão, se é no norte, se é no sul, leste ou oeste, independente se eles eram negros, se eles eram hispânicos,
homens, mulheres, crianças ou idosos. Esse estudo encontrou o seguinte: clara e forte relação inversa. Mais vitamina D, menos positividade para coronavírus. Apesar disso, uma semana atrás, saiu um estudo no JAMA, um estudo aqui do Brasil, um estudo de São Paulo, dizendo que, pessoal, não adianta dar vitamina D, porque os pacientes eles chegam graves no hospital, se a gente der vitamina D, e eles deram nesse estudo 200 mil unidades, eles falaram, subiu pra caramba o nível de vitamina D, mas os pacientes continuaram graves. E a pergunta que eu faço para vocês, e vou tentar responder a seguir: eles olharam para a direção correta, ou eles estão com um mapa errado? E na comunidade científica que eu recebi isso, eu mandei a seguinte resposta para eles. Eu sou o F dos Santos ali embaixo. Vários outros pesquisadores mandaram. A minha resposta foi essa. Quando o mundo científico entender que prevenção é a melhor forma de tratamento, aí sim nós teremos melhores respostas, ou as respostas mais corretas. Eu queria encerrar dando algumas dicas para vocês. Teste sua vitamina D, teste 25-OHD. Não espera você ficar obeso, velho, doente. Não, testa. Suplementa com o tipo certo, e esse tipo certo é D3, é colecalciferol. Suplementa com a quantidade certa. Os guidelines mostram hoje, graças a Deus, quantidades muito maiores. A gente tem feito nos indivíduos deficientes 50 mil unidades por semana, por 2, 3 meses, e a gente mantém um número de unidades semanais e diárias mais elevados do que mantinham no passado. Eram doses ínfimas, no meu entender, ridículas. Monitore o seu nível de vitamina D para atingir níveis ótimos. Não faça da sua cabeça só. Mas tenha paciência. Pode levar tempo para você encher o tanque desse indivíduo. Não queira, de repente, encher muito rápido esse tanque, que você pode ter efeitos colaterais. Óbvio, olha para os alimentos, né? Alimento é comida de verdade, menor quantidade, de preferência com muito vegetal, mas nesse caso, os peixes que contêm vitamina D também. Se você gosta de óleo de fígado de bacalhau, bom, fica à vontade. E última, o sol é seu amigo. Use esse sol com inteligência, que isso vai fazer grande diferença para você. Eu agradeço a todos vocês por essa atenção.